Shalom, shalom, minha irmã. Shalom de Deus na sua vida. A paz seja convosco, aonde você andar. Nesse dia nós estamos reunidas para trilhar mais uma vez pelos caminhos de sabedoria. E a partir desses caminhos colocarmos a nossa vida cada dia mais na presença do Senhor, como mulheres sábias, que têm o seu caminho, a sua vida, a sua casa, a direção que nós traçarmos, seja por caminhos de sabedoria. Muito bom ter você aqui. Sempre costumo falar, e é uma fala minha, aprendizado muda comportamento. Quantas vezes, por falta de entender os processos, por falta de um comportamento disfuncional, por causa, só arrumando a frase, por causa de um comportamento disfuncional, nós nos colocamos em situações de risco de se envolver num problema, risco de se envolver numa condição, num disse-me-disse, numa fofoca, num problema envolvendo parentela. Às vezes a gente realmente não tem esse olhar apurado para atentar para verdadeiramente o nosso comportamento. É muito comum a gente atentar muito mais fácil para o comportamento do outro. Na maior parte das vezes a gente consegue identificar com muita clareza que o outro está errado, que o outro tem um comportamento ruim, que a fala do outro não foi bacana, mas a gente tem certa dificuldade em observar em nós mesmos esses comportamentos. Quando a nossa fala não é legal, quando o nosso comportamento não é bacana, quando nós estamos disfuncionais. Eu lembro de um tempo, faz um bom tempo, que eu passei um período da minha vida bem disfuncional. Eu estava muito ligada às redes sociais. Naquela época eu ainda não gravava. E eu passava um bom tempo que eu poderia estar pesquisando, aprendendo, realizando algumas atividades funcionais que pudessem agregar valor à minha vida. Eu passava assim, cadê o meu celularzinho? Eu ficava assim nas redes, todo o tempo. E o próprio Senhor, Ele me despertou. E Ele disse assim, tu vai ficar aí até quando? Não foi assim que Ele falou, claro. Eu estou só tentando fazer com que a gente entenda. E eu imediatamente tomei um rumo. Por muitos anos na minha vida eu tive dificuldade de entender, de obedecer na realidade também. Entender e obedecer. Então, às vezes, quando o Senhor me dava um comando, pedia para eu realizar, me dava sinalizava alguma coisa na minha vida que eu precisava mudar, eu, às vezes, tinha dificuldade de obedecer. Mas hoje eu vejo que a minha dificuldade de obedecer era por causa das feridas. Eu era muito ferida. E eu sempre deixo claro aqui nesse canal porque o meu objetivo, porque o meu desejo de ajudar mulheres. Porque eu já fui uma mulher muito ferida, eu já sofri muito. Eu sei o que é você ser ferida e às vezes não ter para onde correr, não saber onde bater e não saber o que fazer. Porque na maior parte das vezes a gente realmente não sabe. E aí o que acontece dentro desse contexto? A gente, como mulheres feridas, a gente costuma a criar comportamentos disfuncionais, a gente começa a se defender na realidade, a gente cria uma defesa, né? Aquilo que vem, aí em vez da gente agir, pensar, refletir, a gente vai sempre se defender. E aí isso provoca mais conflito numa área que já existe conflito. Então, dentro desse contexto, quando o Senhor me sinalizou, imediatamente eu tirei todas as redes sociais. Face, Insta, as outras eu realmente nem tenho. Se eu não me engano, meu filho tinha baixado uma outra rede aí, eu também não usava. Mas tem uma que também nessa época é o TikTok. Gente, nós precisamos sempre estar muito atenta quanto ao TikTok. TikTok é viciante.
E eu me lembro que nessa época que o Senhor sinalizou para mim, o TikTok estava instalado no meu celular. E aí tem umas historinhas e aquilo leva... É interessante que quando a gente está fazendo uma tarefa funcional, que vai agregar algum tipo de valor, você pode perceber, a gente parece assim que a hora não passa, a gente está agoniada, mas pega o celular e começa a rodar nas redes sociais, gente, negócio é sério. A gente fica horas rolando ali, como se não houvesse amanhã. E a nossa vida toda lá para ser resolvida. E eu tive essa experiência com o TikTok. E desde esse tempo, eu comecei... Eu não mais... Quando eu desinstalei, eu não instalei mais o TikTok. Foi só essa experiência que eu tive de um período na minha vida. As outras redes eu instalei para poder... Porque é o meu trabalho, né? Para divulgar o meu trabalho. E aí eu instalei. Nessa época eu nem tinha canal no YouTube. O canal do YouTube é novo. Então, assim... Eu quero chamar você nesse dia para a gente compartilhar um pouquinho de provérbio. Afinal de contas, nós estamos no caminho de sabedoria e a nossa experiência, de repente, a minha experiência pode ser edificante para você, edificante. E a sua experiência pode ser edificante para mim ou para outras pessoas. A gente começa sempre a imaginar, ninguém vai se beneficiar da minha experiência. Se for uma experiência realmente que tenha mudado alguns padrões, comportamentos, que tirou você de alguma situação ruim e trouxe você para outra situação de benefício, boa, com certeza alguém vai se beneficiar. E quando a gente fala de provérbios, a gente vai trabalhar Provérbios 9. Dentro da nossa tarefa devocional, é a mesma de ontem, é entender. Então a gente tem que entender o que Provérbios 9 ele precisa, ele está falando para nós. Ele precisa não, o que nós precisamos entender em Provérbios 9. Quando a gente, na tarefa, é você escolher alguns versículos ou um único versículo que você possa se debruçar sobre ele e tentar entender o que verdadeiramente esse versículo ele tem para lhe ensinar. Por exemplo, eu gosto muito do 12, que eu vou compartilhar com vocês. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, ou em outras versões, escarnecedor, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Gente, isso é a vida. Isso não é nada mais, nada menos do que a vida real. Todas as consequências que nós sofremos hoje são consequências de decisões. Todas as consequências que nós estamos vivenciando, levando na nossa vida à frente, são consequências de decisões, de escolhas, que muitas das vezes são escolhas que não são escolhas sábias, mas são escolhas baseadas em emoções, são escolhas que elas não conseguem ter uma avaliação prévia do meu comportamento, da minha decisão, e aí a gente se lança em algumas situações que lá na frente vão trazer grandes consequências ruins, e a gente vai ter que dar conta disso. E aí muitas das vezes, Deus, por que tu me abandonou? Não foi Deus, minha irmã. Não coloque isso na conta de Deus. Foi escolha. Se você analisar nesse momento a tua vida, você vai começar a perceber que hoje você vive literalmente o resultado das suas escolhas. Assim como eu, assim como todas nós. Todas nós vivemos o resultado das nossas escolhas. Não é uma questão, porque Deus não desceu do céu e disse, ei Ruth, faz isso aqui errado, que lá na frente tem uma consequência ruim, vai lá, eu te obrigo a fazer. Não existe isso. Nós decidimos, nós escolhemos, nós fazemos e nós sofremos as consequências. E o 12 ele diz exatamente isso. Eu fiquei pensando, gente, como esse versículo ele é tão atual. Ele é atemporal, diria, né? Porque ele está em todo o tempo, em todas as épocas, em todas a história da humanidade tem incluído essa questão. Se fores sábio, o benefício será todo teu.
Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Então, o benefício, a vantagem, o proveito, o favor daquilo que você escolhe, dentro de questões que você pensou, que você refletiu, que você teve sabedoria em Deus, ele não vai ser de ninguém. Ele vai ser seu. Ele vai ser nosso. Ele vai ser consequência das nossas escolhas sábias. E é interessante que quando a gente trata quando é a questão, por exemplo, de consequências das nossas escolhas, voltando um pouquinho para o benefício é um favor, o favor que nós vamos conseguir trazer para a nossa vida. Então, esse favor, muitas vezes, a gente tem muito cautela para oferecer para o outro. Na maior parte das vezes, a gente tem muita cautela para ter muito escolhas que não vão prejudicar o outro, que vão beneficiar o outro, que vão trazer um favor para o outro. Isso tem algum problema? Não, isso é bom. Só que eu não posso anular que o favor também, o benefício, eu estou envolvida nesse contexto. Então, de alguma forma, quando o outro está envolvido, eu também estou. E quando eu sou parte integrante dessa resposta para o outro, eu também sou beneficiada. Então, isso é muito bom. Então, quando a gente vai fazer escolhas, eu primeiro preciso entender o quê? Que a primeira beneficiada sempre será eu. Independente de para quem eu estou oferecendo esse benefício, se eu estou fazendo essa decisão. O que não pode, muitas das vezes, acontecer é eu me sacrificar, eu me anular. Eu tenho que fazer para o outro, mas eu preciso me anular, eu preciso quebrar princípios, eu preciso fazer para o outro, mesmo porque eu tenho que fazer um bem para ele, e para isso eu tenho que quebrar princípios. Isso você tem que refletir, porque a gente não pode simplesmente, em favor do outro, quebrar princípios, não considerar os nossos valores, fazer coisas que aos nossos olhos não são boas e nem adequadas. Isso também vai trazer consequências, mas não boas, consequências ruins. Então, quando a gente pensa em escolhas, quando a gente pensa na sabedoria, quando a gente pensa em decisões, a gente precisa entender, a partir desses valores, princípios, de ter essa ideia, poxa, não está quebrando nenhuma regra na minha vida, nenhum princípio, está dentro dos meus valores, está dentro daquilo que eu acredito, então eu realmente acredito que esse é o caminho. Então, automaticamente, a primeira beneficiada serei eu. E aí eu posso, sim, oferecer para o outro e ele também será beneficiado. Então, dentro desse conjunto de critérios, de benefícios, a gente precisa avaliar, a gente precisa analisar. Quantas vezes você sofreu consequências por um comportamento que não foi sábio? Quantas vezes você sofreu consequências por questões que você não soube resolver ou lidar simplesmente porque você não pensou, porque você teve um comportamento disfuncional? Quantas vezes na sua vida você poderia ter evitado muitos conflitos se você tivesse tido uma decisão sábia? Então hoje nós temos esse chamado. Vamos lá, se fores sábio, se eu for sábia, se você for sábia, o benefício será todo teu. O benefício é nosso, não custa nada. Se nós decidirmos trilhar pelos caminhos de sabedoria, o benefício é nosso, o benefício é meu, o benefício é para minha casa, o benefício é para o meu filho, o benefício é para minha família. O benefício, quem vai primeiramente desfrutar dele sou eu. E automaticamente as outras pessoas que estão comigo, elas também irão desfrutar. Então, se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador ou escarnecedor, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Então, que você, a partir de agora, seja motivada, seja incentivada a andar pelos caminhos de sabedoria, a viver esse tempo buscando sabedoria em Deus,
para que você possa desfrutar dos benefícios dessa sabedoria, que você possa ter o favor do seu comportamento, das suas decisões, das suas escolhas sábias, com princípios da palavra de Deus, para que a sua vida vá bem. Esse é o nosso momento de hoje. Desejo que você tenha um excelente dia, uma excelente reflexão, que você decida sempre pela sabedoria. Que Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.